Senhor Jesus. Senhor, nessa noite nós te louvamos. Queremos ouvir a tua palavra. Dá-nos um coração puro, um coração sincero diante da tua presença. Senhor Jesus, nós necessitamos de ti. Precisamos da tua palavra para o nosso viver. Ser de acordo com a tua vontade. Fala a nós nessa noite, Senhor. Senhor Jesus, e que se cale todo homem, tudo que é do homem, tudo que é natural, venha te calar, Senhor Jesus, mas o teu Espírito venha falar conosco nessa noite. Aleluia. Jesus é o Senhor. Amém, irmãos? Jesus é o Senhor. Graças ao Senhor, nós vamos dar prosseguimento a essas mensagens maravilhosas que o Senhor tem nos dado. Estamos vendo sobre o ministério da Nova Aliança. E dentro desse ministério na Nova Aliança, nós vamos ver sobre o foco na obra de Deus. Mas não é o foco na obra de Deus, é o único foco na obra de Deus. Então eu gostaria que os irmãos lessem comigo 1 Coríntios 3, de 9 até 11. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 3, de 9 até 11. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento, como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Irmão, nós temos um fundamento, que é Jesus Cristo. Mas também nós temos um ministério, que é o ministério da Nova Aliança. Só existe um ministério. Dentro desse ministério é que se inclui o meu ministério. Se o seu ministério é música ou é serviço de crianças, ele se inclui dentro do ministério da Nova Aliança. Esse ministério não foi inventado por algum homem, mas ele veio por intermédio e se iniciou com o próprio Senhor Jesus. Esse ministério, que também chamamos de ministério do Espírito e vida, ministério do Espírito, ministério da vida, esse é um único ministério. Esse é o que nos orientou na vida da igreja desde o momento em que fomos salvos e tivemos a visão da igreja. Ele tem nos guiado. Esse ministério é responsável por estarmos aqui hoje, é responsável pela nossa vida estar sendo equilibrada a cada dia. É o ministério do Espírito e da vida, isto é, o ministério da Nova Aliança. Vamos ler João. Evangelho de João. Versículo 21. Capítulo 21, versículo 20. E até o 20 e o 21. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo, pois, Pedro, perguntou a Jesus: E quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. No 23 diz assim: Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas
Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Então, o Senhor Jesus usou, como ele gostava de falar, usou uma alegoria. Se eu quero que ele fique, que te importa? Mas, graças a esse ministério da nova aliança, que é aquele que o Senhor Jesus trouxe e vai até a sua vinda, o Senhor deu revelação e nós sabemos hoje que o que fica é esse ministério do qual João também participava. O ministério ulterior, ou seja, o ministério dos últimos tempos de João é o que está até hoje e o que está nos guiando até o dia de hoje. Então nós temos um único ministério, e para que esse único ministério vá adiante, nós vamos entrar na mensagem de hoje. O único ministério precisa de um único foco, de uma única linha ministerial. Isso é o que nos une, isso é que nos faz viver realmente uma vida da igreja adequada, conforme o livro de Atos nos fala sobre igreja. De acordo com vários capítulos de Atos que fala sobre a igreja, incluindo Atos 2:42, nós conseguimos, através desse ministério, viver uma vida da igreja de acordo com o que o Senhor quer. É isso ou não é, irmãos? Nossa vida é a vida da igreja adequada. Embora tenhamos muitos problemas, na Bíblia não fala que a vida da igreja adequada é uma vida angelical. É uma vida de seres humanos, mas que vivem de acordo com o que o Senhor Jesus quer. Senhor Jesus, essa linha ministerial, ela começou na Bíblia, quando o Espírito liderou os apóstolos em Pentecostes. Ali, eles foram enchidos do Espírito Santo e começou a prosseguir a pregação do Evangelho. Senhor Jesus, nessa época a igreja em Jerusalém estava sendo liderada por Pedro, e de acordo com tudo o que nós já temos visto na vida da igreja, os irmãos vão aos livros, não é o que vamos detalhar agora, mas Pedro não pôde prosseguir na igreja em Jerusalém por causa de religião, por causa de perseguições do judaísmo. E o Senhor passou a falar em Antioquia, através dos irmãos e pela liderança do apóstolo Paulo. Isso não quer dizer que havia um ministério em Jerusalém e um ministério em Antioquia. Muitos estudos falam que havia esses dois ministérios, mas, na realidade, o ministério do Espírito e da vida, o ministério da nova aliança, tinha seguido a linha de Antioquia. Ali, Paulo pegou o encargo que o Senhor tinha dado para Pedro, de pregar esse evangelho não só aos judeus, mas também agora aos gentios. Nós sabemos que Pedro, quando o Senhor falou com ele, vai pregar aos gentios, ele teve dificuldade. Aquele lençol, ele falou assim, não, Senhor. Ó Senhor Jesus. Mas Paulo, ele agora estava seguindo esse ministério da nova aliança. Ele investiu muito tempo na igreja em Éfeso, e nós temos a epístola em Éfeso como uma epístola maravilhosa. Nós desfrutamos muito das epístolas de Paulo aos Efésios. Uma epístola de terceiro céu, uma epístola cheia de verdades, mas os irmãos da igreja em Éfeso, vamos ver lá em Apocalipse, eles receberam essa palavra e reagiram a essa palavra. Mas lá em Apocalipse, reagiram, e nós vamos ver isso. Vamos ver quando o Senhor fala sobre a igreja em Éfeso, em Apocalipse, capítulo 2, versículo... Vamos ver o versículo... da igreja em Éfeso, capítulo 2, versículo... Vamos ver o 4. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Irmãos,
aqui fala muitas coisas positivas da igreja em Éfeso, porque ele recebeu as palavras de Paulo. Porém, faltou alguma coisa, faltou o primeiro amor. O que é faltar o primeiro amor, irmãos? Nos faltar a simplicidade, nos faltar depender totalmente do Senhor, para a nossa experiência hoje. Então, aqui em Apocalipse fala assim, no versículo 2 do capítulo 2, diz assim: conheço as tuas obras, assim o teu labor, está vendo? Tinha labor, ou seja, os irmãos tinham palavra, laboravam na palavra, o teu labor, a tua perseverança, e tinha um conhecimento suficiente que sabia discernir os homens que eram mal, e pôs à prova aqueles que ainda falavam que eram apóstolos, e eles sabiam realmente quem era realmente um apóstolo ou não. Tinha perseverança, tinha também sofrimentos, mas eles suportavam com perseverança as provas. E tinha um nome também. E eles não se amoleciam. Uma igreja que recebeu realmente a palavra de Paulo. Mas aqui tem esse versículo que nós lemos: tenho, porém, contra ti que abandonaste o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras. Senão venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Irmãos, se o nosso amor estiver esfriando nessa era de amor frio, existe uma saída: arrepende. Irmãos, o nosso arrependimento é fundamental para que esse ministério da nova aliança possa fluir, porque é um ministério de acordo com o ministério ulterior de João. Pelo livro do apóstolo João, que é o Evangelho de João, nós vemos que João deixa a teologia de lado. Ele fala de uma pessoa, Cristo, uma pessoa viva. Ele fala da pessoa de Cristo. E com essa palavra de João, João levantou o espírito da igreja em Éfeso. E ela passou a ser uma igreja desejável. Então, o que nós precisamos hoje, irmãos, é ter um viver simples, na presença do Senhor. E também que o Senhor nos dê um foco. O foco que nós temos falado é focar em Cristo. O Evangelho de João tem um foco. E ele tem o foco da nova aliança. O foco é a pessoa de Cristo sendo dada a nós, para que nós sejamos transformados e para que nós possamos estar com Ele. Irmãos, busque o Senhor. Hoje, nós seguimos esse ministério, e é o ministério que vai trazer o Senhor de volta. Existem N ministérios. Existem muitos ministérios, não só na vida da igreja, mas também em toda a cristandade. Mas, qual o foco dos ministérios? O foco também é você colocar o seu ministério a serviço do ministério da nova aliança. Todo ministério precisa trazer o Senhor de volta. Precisa nos levar a reinar. Precisa nos levar para o reino. Senhor Jesus, esse é o ministério de João que permanecerá até a volta do Senhor. Ministério de João, ministério da nova aliança. Em Corinto, para a igreja em Corinto, Paulo estava em Éfeso e escreveu também por causa de muitos problemas, que é o que nós estamos vendo esse semestre. Então, precisamos hoje, vamos ler 2 Pedro 3:12. 2 Pedro 3:12. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Aqui fala que todas essas coisas hão de ser desfeitas para dos finais do tempo. Mas existe uma coisa que está dentro desse ministério da nova aliança:
nós apressamos a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, você, precisamos crer realmente que o Senhor está às portas. Mesmo os jovens, que têm uma longa vida para frente, precisa crer. O Senhor pode voltar a qualquer momento. Isso não quer dizer que nós vamos deixar de fazer as nossas coisas no dia a dia. Uns vão estar no campo, outros vão estar trabalhando, outros vamos fazer nossas coisas. Mas não deixe o foco da vinda do Senhor e do estabelecimento de seu reino. Na conferência, nós vimos alguma aplicação, com respeito a foco. Mas antes, nós vamos ler o que Paulo em Éfeso tinha escrito para os coríntios, nos versículos que a gente já havia começado a ler. Vamos ver 1 Coríntios capítulo 3 novamente. Senhor Jesus, oh Senhor Jesus, aleluia. 1 Coríntios capítulo 3, versículos de 3 e 4. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Vamos ler também Atos 17. Senhor Jesus. Atos 17, versículo 17. Vamos ler até o 21. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse, que quer dizer esse tagarela? E outros, parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo, poderíamos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber de quem vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Por que eu estou lendo isso aqui? Paulo tinha sabido como estava a situação em Corinto e escreveu para eles. Então os coríntios estavam com foco nos homens. Ele escreveu que eles discutiam, e nós já vimos que Paulo disse que eles discutiam nas ágoras. Nas ágoras eram lugares públicos onde se discutiam democracia, opiniões, filosofias, sociologia, e muitos desses ismos que existem hoje. Então, ali, quando se tinha o foco em homens, você tem partidos, você tem divisão e você tem enfraquecimento. Isso não é foco. Focava em homens, mas o foco em homens é um foco que desfoca, que não é bem um foco, é divisão, quando olhamos para homens. Então, nós hoje temos muitos focos em homens. Nós temos preferências humanas e, às vezes, prejudicamos nossa vida da igreja por causa de homens e até mesmo homens do mundo. Quantas vezes a internet, as redes sociais, são uma ágora que tem nos feito mudar opiniões que nós acreditamos em homens. Muitas vezes um youtuber é um foco,
é aquilo que nós estamos espelhando, mas o nosso foco precisa ser Cristo, a igreja e Jesus. Jesus Cristo e o seu corpo. Nós precisamos ver que o Senhor, Ele tem nos chamado para a pregação do Evangelho do Reino e do Evangelho da Graça também. Então, nosso foco tem que estar nas coisas do Senhor. Irmãos, nessa semana foi falado de fé. Nós precisamos estar crendo realmente que o Senhor nos chamou para a vida da igreja com uma esperança em cada um de nós. Cristo está esperando em mim e em você. Tem uma grande esperança nesses que estão aqui. E por causa que hoje nós estamos nesse foco, o Senhor tem feito os milagres em nosso meio. Irmãos, às vezes somos poucos. No fim, nós vimos que nós somos um pequeno rebanho. Não seremos um milhão e uma grande congregação conhecida de toda a terra. Mas nós vamos crescer. Mas nós precisamos crer que o número de vencedores para trazer o Senhor de volta está aqui. Amém. Nós precisamos de perseverança. Amém. Senhor Jesus. O foco em homens gera preferências, gera contendas, partidos, até mesmo dentro da vida da igreja. Nós não precisamos preferir quem é o irmão que fala, se é esse ou se é aquele, mas precisamos crer pela fé que a palavra é de Deus. Nós estamos falando Bíblia. Não estamos fazendo não estamos inventando nada. Nós estamos repassando as coisas que o Senhor falou para nós. Temos de focar no que é celestial. Nessa terra tem muita distração. Eu queria só dar um parêntese para os jovens. Não existe foco em homens mais do que uma universidade. Precisamos, antes de ir para as universidades, ou se já estamos, colocar o nosso foco no Senhor, para que nós não venhamos a ver uma grande palestra e falar amém. Não podemos, irmãos. Não podemos falar amém. Podemos ver uma pessoa humanamente capaz, mas a nosso exemplo é o Senhor Jesus. 1 Coríntios 3, novamente. Senhor Jesus. Amém, amém. Porque 3,19, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porquanto está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia deles. Irmãos, tem muita sabedoria nessa terra, de todas as áreas, sejam humanas, sejam exatas, cheio de sabedoria. Mas, irmãos, Deus vê isso como se fosse no versículo 20. E outra vez, o Senhor conhece o pensamento dos sábios, que são pensamentos vãos. Irmão, Aristóteles, Pitágoras, aos olhos do Senhor, é tudo vão. Presta bem, é tudo vão. Por quê, irmãos? Eu tenho visto nas conferências o tanto que nós temos tocado numa dimensão espiritual. Ela está além do tempo, além do espaço, além do que nós medimos, comprimento, distância, altura, profundidade, tempo. É mais do que isso. É muito mais do que isso. A sabedoria humana, ela se limita ao cartesiano e ao tempo, apenas. Não podemos compreender, mas pelo Espírito nós podemos tocar e desfrutar que há algo mais que nossa mente não entende. Que os nossos olhos, nossos sentidos, tato, olfato, visão, audição, inteligência, não consegue perceber. Mas pelo Espírito há algo que é eterno. Nós tocamos na eternidade. Então, esse foco, ele vai além. Aqui estava falando de laser, nós falamos, né? O laser é quando
essa luz que nós difusa, que nós temos aqui, ela simplesmente nos ajuda a ver as coisas que estão à nossa volta. Por isso que ela precisa ser difusa. Ela tem que ir ali, bater ali, eu olho para cá e eu vejo as coisas. Nós precisamos, nesse comparativo que nós vimos essa semana, que essa luz difusa é como se fosse o nosso andar no Espírito, mas na tradução peripatel, que é um Espírito que nós precisamos andar em todo lugar. É uma luz que emana de todos os lados. Nós precisamos fazer as nossas coisas no Espírito. Mas além disso, nós precisamos fazer as coisas do Senhor no Espírito. E as coisas do Senhor, nós precisamos ter foco. É como o raio laser. Se você viver só guiado pelo raio laser, você vai ir numa direção. Mas hoje, o nosso espírito precisa estar focado em Deus. No nosso espírito, há o raio laser. O raio laser é a mesma essa luz aqui. É isso aqui. Só que ele é cadenciado. Ele é o andar, em comparação ao nosso espírito, é o andar stoikel. Um andar de marcha. Que em Gálatas 6,16, a tradução é andar num andar marchante. Que os irmãos falaram que é a ressonância. O irmão na conferência deu uma alegoria de que se nós andarmos no mesmo falar, no mesmo espírito, numa mesma alma, o Senhor vai nos dar mais poder do Espírito Santo. Irmãos, por que esse mover atual tem dado tanto resultado? Porque nós estamos ouvindo falar dos profetas, estamos ouvindo falar de Deus, estamos reagindo em uma só cadência. Graças ao Senhor por isso, mas precisamos acertar mais a nossa cadência. O irmão deu um exemplo do balanço, mas eu ganhei um exemplo mais que talvez possa completar. Vocês sabiam que quando um general tem um exército e ele põe ele para marchar, ele marcha numa cadência só. Um general não passa com um pelotão em cima de uma ponte. Uma ponte onde passa carreta de 10 toneladas, 20 toneladas, 3, 4, 5 carretas de 10 toneladas, ele não passa com o exército em cadência. Por causa da ressonância. Porque eles são um. Aquelas pessoas pequenininhas em relação às pontes, se eles forem rua, para rua, a ponte vai fazer isso aqui, ó. Cada passo ela faz isso. É muito pequenininho, mas como é cadência, ela vai indo, ela quebra, faz isso. O caminhão, ele vai passar com 1000 toneladas aqui, ó, com 100 toneladas aqui, mas ele não vai ter a cadência. Mas os soldadinhos, eles vão para rua, aí quebra. Então, isso aqui é o que nós precisamos, irmãos. Ser cadentes, ter um só falar, andar num só espírito, uma só alma, um só falar, um só mover. Essa é a cadência do nosso ministério da nova aliança. Então, o Senhor está fazendo grandes coisas no nosso meio e vai continuar fazendo se nós nos dispusermos. Eu queria até passar para frente aqui, ler um versículo que eu tinha colocado aqui no final, mas eu vou falar agora. Na realidade, irmãos, vamos ler 2 Crônicas 20:20, que os irmãos conhecem muito. Crede. Segundo Crônicas 20:20. No versículo 20 de 2 Crônicas, capítulo 20, diz assim: pela manhã cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá,
E vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Irmãos, quem nos dá o foco é a palavra profética. O foco é Cristo. Quem fala de Cristo para nós? Cristo, Cristo, Cristo. São os profetas que falam no ministério ulterior de João, no ministério da Nova Aliança, que é Cristo dispensado para mim e para você. Essa palavra que ouvimos é que nos coloca no foco. Apesar de serem homens, o foco não está em homens. São homens dons que o Senhor nos deu para que nos mostre qual é o foco. E nós seguimos o foco. Paulo tinha o foco. Pedro tinha esse mesmo foco. E João teve esse mesmo foco e nós estamos nesse foco até hoje. Então, nós fazemos parte do ministério da Nova Aliança, do ministério de João nos tempos finais. Então, esse ministério começou na primeira vinda de Cristo e vai terminar conosco na segunda vinda de Cristo. Deus espera de nós, irmãos, não um andar peripatel, isso só na nossa vida comum, mas quando estivermos na igreja, vamos seguir o falar dos profetas, vamos seguir o foco que é Cristo. Nosso foco é o evangelho do reino. Irmão, nós vemos esses moveres que o Senhor tem nos dado, nós abraçamos. E o resultado? Esse resultado dessa semana agora, do Avança Jovem, por quê? Coisa simples, que os profetas ganharam, passaram, e nós abraçamos. A onda é a mesma, Avança Jovem. A onda é a mesma, comportagem dinâmica. Então, se nós falamos a mesma coisa, o mundo crê. Se nós somos um, o mundo crê. Por que o mundo crê? Porque nós somos um. Um é andar estoiquel, é andar no foco, é andar na ressonância, marchando para as ruas, para a rua, para a rua. Isso, irmãos, vai trazer o Senhor de volta. Se nós focarmos na vontade soberana de Deus, simples, com o coração crédulo e tendo esperança, mesmo com restrições, porque a porta para o caminho do reino, o Senhor nos revelou que é uma porta estreita. É uma porta estreita. Vamos ter restrições, mas se nós exercitarmos a fé, a esperança nas promessas do Senhor, nós sempre ficaremos alegres e satisfeitos. Entre de cabeça no mover do Senhor. Se os seus problemas não vão ficar em segundo plano. E o Senhor vai solucionar aqueles que são necessários serem solucionados. Os que forem irrelevantes, Ele vai deixar, você nem vai perceber. Mas aqueles que são relevantes, o Senhor vai solucionar. Senhor Jesus, porque estamos focados na vontade soberana de Deus. Por que estamos aqui hoje? Porque estamos focados na vontade soberana de Deus. Essa vontade, Deus quer para todos os seus, todos os crentes dessa terra. Mas aprove o Senhor colocar isso no seu pequenino rebanho, que aprove a Ele galardoar com o reino. Irmãos, basta perseverar na mesma cadência do falar profético, que você será vencedor. É só não sair da mesma onda, seguir a mesma onda, você vai estar no feixe do raio laser. O irmão falou que a luz é feita de fótons. Cada um de vocês é um fóton, mas tem que estar na mira do laser para trazer o Senhor de volta, para o Senhor fazer grandes coisas em nosso meio. Amém. Senhor Jesus. Amém. Então, para isso o Senhor nos deu o que temos hoje. A comportagem tradicional, a comportagem dinâmica, o Avança Jovem, SEAP, e principalmente, o Senhor restaurou o Expo Livro de uma maneira magnífica. Irmãos,
Por que que o Senhor tem nos dado tantas bênçãos? Porque nós estamos hoje sendo abençoados em seguir o falar profético. Estamos abraçando. Nós não temos que pensar que é de homens e começar a questionar para gerar partidos. Não é de homens. O resultado nos prova que somos incapazes e que não é de homens o que Deus tem feito. Quem está na vida da igreja há mais de 40 anos, jamais imaginou que nós estaríamos cuidando de Angola, de Estados Unidos, principalmente a igreja em Belo Horizonte, cuidando de 2 países na África. Irmãos, isso é porque esse ministério, ele foi abraçado por cada um de vocês e por cada um de nós. E temos que continuar abraçando. Vamos terminar aqui com Lucas. Irmãos, tem muita coisa, não dá tempo de falar a riqueza que é essa semana. Mas eu vou terminar lendo Lucas. Senhor Jesus, Lucas 12, vamos ler juntos, irmãos. Vamos ler o 31 e o 32 e terminamos a reunião. Porque buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. 32. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Irmãos, o Senhor agradou dar para você. Não vou nem falar vocês, não. Eu estou falando para cada um. O Senhor agradou a dar para você o reino. Só que esse reino é para você também trazer outros para reinar com Cristo. Essa é a visão. O Senhor espera que cada um de nós tenha participação no seu trono. E que possamos reinar com o Senhor, levando muitos junto conosco. Jesus é o Senhor. Não percamos o foco. Jesus é o Senhor. Eu gostaria que os irmãos completassem a mensagem, né? Como? Em grupos, ou compartilhar. O alimento diário estava muito rico, não dá para falar tudo.